Olá, vamos dar prosseguimento à nossa lição da EBD, conforme nós tínhamos avisado. Nós somos da turma, da classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nós estamos estudando especificamente o livro de Esdras e Neemias, olhando a perspectiva dos personagens e seu papel como liderança do povo de Judá naquele momento de retorno do cativeiro e de reconstrução da sua identidade. Nós estamos procurando avaliar como as características, os atributos, os traços da personalidade desses personagens foi importante para o povo de Deus naquele momento e como nós podemos aprender com ele para o momento em que a igreja brasileira e a nossa igreja tem vivido hoje, de reconstrução, de uma busca por um reavivamento verdadeiro, um reavivamento bíblico, um retorno às Escrituras e um retorno em arrependimento e contritamento. Na lição passada, nós temos estudado capítulo por capítulo, basicamente. Nós temos estudado as seções do livro de Esdras. Nós não chegamos ainda na história do personagem Esdras. Nós estamos vivendo e estudando o momento em que Zorobabel chega à Terra Prometida. E nesse momento Zorobabel tem todos os desafios de vir junto com o povo, de reconstruir a identidade do povo e reconstruir ali especificamente o templo do Senhor em Jerusalém. Zorobabel assume o papel de governador ali da cidade de Jerusalém e do povo judeu, e Josué, ou Jesua, dependendo das traduções, vai ser o sumo sacerdote no período ali de Zorobabel. Nós vimos no capítulo anterior, nós estudamos o capítulo 4 do livro de Esdras, em que os inimigos de Judá e Benjamim, como fala em Esdras 4:1, que eram os samaritanos, eles procuram um meio de se aproximarem do povo, tanto por questões de gesticulações políticas, como por questões também nós vimos no capítulo 5, que eles estavam, na verdade, tentando achar um meio de atrapalhar a obra do templo. E eles ofereceram, de forma ingênua, de forma muito gentil, a oferta deles para trabalharem juntamente com o povo de Judá e Benjamim na reconstrução do templo de Deus. E Zorobabel, tomando ali uma medida de proteção e prevenção à santidade do templo de Deus, entendendo Zorobabel que a responsabilidade de reconstruir e de trabalhar no templo de Deus pertencia somente ao povo de Judá e Benjamim, o remanescente fiel de Israel, e que eles não poderiam permitir que um povo que não fosse judeu trabalhasse na reconstrução do templo. Então a questão ali não é que eles estavam com preconceito necessariamente contra os samaritanos, mas a questão ali é que eles deviam zelar pela santidade do templo do Senhor. Então eles não permitiram que os samaritanos trabalhassem no templo. Obviamente eles não gostaram, como nós vimos, e eles então começaram a trabalhar para atrapalhar a obra e até mesmo tentar impedir que ela prosseguisse. Eles tentaram de duas maneiras, sem terem sucesso. Eles conseguiram atrapalhar de alguma forma, mas não conseguiram impedir. Até que no versículo 7 do capítulo 4, eles enviaram uma carta ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia, que tinha assumido o trono da Pérsia, que era o império que dominava a região ali de todo o Oriente Médio. E eles enviaram uma carta, e essa carta tinha vários remetentes. Os samaritanos, eles fizeram aliança com povos da região ali do oeste do Eufrates. Então eles tiveram a carta que ela teve um peso para o rei Artaxerxes, porque vários líderes de várias regiões assinaram aquela carta. Então eles fizeram com que a carta ela tivesse um status, um caráter de aparente urgência. E eles levantaram várias acusações contra o povo de Judá. Eles falaram acusações até mesmo verdadeiras, infelizmente, como nós estudamos na aula passada. Acusações de que aquele povo tem um histórico de ser um povo rebelde, de que aquele povo tem um histórico de se levantar contra os reis e de provocar várias contendas. E de fato isso foi verdade no passado. O povo de Judá foi rebelde e esse foi o motivo do cativeiro. Só que agora eles eram um povo tratado por Deus. Só que
eles receberam uma acusação baseada no seu passado. E o rei Artaxerxes, olhando a carta, lendo a carta, não só pelo tanto de remetentes, mas também pelo teor da carta, pela forma como ela foi escrita, ele determinou que a obra fosse parada. Então nós temos ali no final do capítulo 4 a reconstrução do templo de Jerusalém sendo impedida por causa de uma gesticulação política e maligna por parte dos samaritanos. E nós sabemos que isso demorou em torno de 16 anos. Por 16 anos a obra de reconstrução do templo ela ficou parada. E é justamente isso que nós vamos estudar e ver hoje. O capítulo 5 de Esdras, capítulo 5 e 6, em que vai mostrar como se deu o retorno a essa obra, como voltaram, como conseguiram de novo a autorização para a reconstrução do templo de Deus. E eu queria orar com você nesse momento para que a gente pudesse iniciar essa lição. Orem comigo, por favor. Pai querido, eu venho te pedir que tu venha estar se fazendo presente em cada família, em cada pessoa, em cada cristão que está vendo esse estudo agora, que pretende te conhecer mais, que quer te buscar mais, que quer saber mais da tua vontade, Pai eterno. Eu venho te pedir que tu venha estar com tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, transformando nosso caráter à semelhança de Cristo Jesus. Te peço que venha estar nos ensinando lições ricas e importantes para a nossa vida cristã através da vida desses personagens de Esdras, Pai amado, especificamente Zorobabel, especificamente Jesua, especificamente o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que tiveram um papel importante nesse retorno à reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Em nome de Jesus nós te agradecemos porque tu é Deus vivo e que fala ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estudamos ali o capítulo 5, em que Deus teve que dar um restart na sua obra. A obra estava parada e ele teve que novamente fazer com que ela retornasse. E você pode muitas vezes se perguntar, e esse é o desafio da vida cristã, o que aconteceu? O povo de Israel, o povo de Judá, eles não tinham necessariamente feito nada de errado, aparentemente. O povo de Judá, inclusive, permaneceu fiel. Eles fizeram certo em impedir que os samaritanos participassem da obra. Eles fizeram certo em não deixar que os samaritanos participassem, em preservar a santidade. Então eles foram fiéis. Mas essa fidelidade, diferente do que se diz e do que se ensina em muitas teologias pelo Brasil afora, essa fidelidade ela não trouxe um benefício imediato. Ao contrário, a fidelidade a Deus nesse momento ela trouxe perseguição, ela trouxe adversidade. E como é que nós lidamos com isso em meio à vida cristã também? Como nossa fidelidade gera adversidade e o que isso tem a ver com os propósitos de Deus para a nossa vida? Bom, a resposta para essa pergunta ela não é simples. E existem vários motivos pelos quais Deus pode permitir adversidades ao povo de Deus, inclusive quando o povo é fiel, quando o povo está permanecendo fiel nos desígnios de Deus. Uma das respostas, inclusive, é não sei. A grande verdade é que muitas vezes Deus permite adversidades, mas Ele não deixa claro qual o propósito disso para o crescimento do cristão, para o amadurecimento do cristão. Nós sabemos sim, pela fé, que, segundo Romanos 8, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós olhamos e vemos que os judeus, o povo de Judá, eles foram fiéis, eles foram corretos em não permitir que os samaritanos participassem disso. E isso gerou perseguição. Então, nós temos que analisar o aspecto externo e os aspectos internos da perseguição. Esse é um dos pontos que eu quero destacar. Aonde que eu quero chegar? Muitas vezes, na vida cristã, nós enfrentamos problemas externos que são alheios a nós, do qual nós não podemos lidar com eles. Não há nada que nós possamos fazer. Por exemplo, o Brasil, nesse exato momento, né, no mês de março, em que o Brasil está vivendo, março de 2020, e o mundo como um todo está vivendo uma pandemia. E essa pandemia que se caracteriza por essa doença, o Covid-19,
que tem um alto grau de contágio. E várias autoridades municipais, estaduais e federais têm decretado um isolamento, têm ordenado um isolamento das pessoas, têm decretado, feito ordens que impedem reuniões que provoquem grande aglomeração, justamente para impedir que haja forte contágio, que aumente o contágio das pessoas. E prezando também pela vida dos mais velhos e pelas pessoas que têm doenças ou já têm outras doenças e que pode fazer com que elas são chamado quadro de risco. Isso é alheio à igreja. Não existe nada que nós possamos fazer quanto a isso. As autoridades, elas foram constituídas por Deus para cuidarem de nós. Então, se eles, olhando para essa situação de risco, decretaram esse isolamento social, nós, como subordinados às autoridades, nós, como cristãos, temos que dar o exemplo e temos que seguir essas ordens. Só que isso não quer dizer que a igreja tem que parar. Isso não quer dizer que a igreja tem que se acomodar. Ah, não vai ter culto, não vai ter mais reunião, eu não preciso orar, eu não preciso mais fazer nada referente à vida cristã porque a igreja está parada. Então, se a igreja está parada, a vida cristã está parada. E isso não é verdade. Nós temos visto no Brasil, pelo menos, a redescoberta de muitos cristãos, ou a descoberta para cristãos que nunca fizeram, do que a gente conhece como culto doméstico. Isso é uma forma da igreja continuar sem que ela pare com os propósitos pelos quais ela foi chamada, que é de glorificar a Deus através da sua vida, de se reunir para adorar a Deus, para orar a Deus e para estudar a sua palavra. Então, quando nós formos olhar, por exemplo, aqui em Esdras, o povo, eles foram impedidos de reconstruir o templo. E o que eles poderiam fazer em relação a isso? Nada. Veio uma ordem de uma autoridade superior, constituída por Deus, de que eles deveriam parar. Esse homem foi perverso, ele fez várias coisas erradas? Sim, mas ele foi constituído por Deus naquele momento. Então, nós poderíamos perguntar em que Deus quis provar o povo de Judá nesse momento. Nós não temos uma resposta específica para isso. Mas o que nós podemos dizer, por exemplo, segundo o relato do profeta Ageu, é que o povo se acomodou. O povo olhou para essa determinação de parar a obra e eles de fato ficaram muito tristes, mas eles não se preocuparam em procurar outra maneira de contornar isso, não se preocuparam em buscar um meio de reverter essa situação. Eles até tiveram que esperar um tempo, teve um período que teve a troca do rei da Pérsia, que mudou de Artaxerxes para Dário, e somente no segundo ano é que eles foram procurar enviar uma carta para Dário para tentar reverter a situação da obra parada. Então eles se acomodaram. Ageu, inclusive, vai falar que o povo de Judá, eles estavam preocupados mais em construir suas casas de fino acabamento do que construírem o templo de Deus. Então eles, devido a essa adversidade, eles estagnaram nos propósitos de Deus para a vida deles como povo de Deus. Na cabeça deles, isso fugia do controle deles e não tinha nada que eles podiam fazer. Então eles se acomodaram. Então Deus levanta 2 profetas. E vocês podem olhar depois e ler depois o livro de Ageu e Zacarias, que foram os profetas levantados por Deus para esse momento. E esses profetas, eles já no capítulo 5, no verso 1, eles foram os profetas que deram início ao que eu chamo esse restart, esse retorno, essa reiniciação da obra de reforma do templo. Vamos ler comigo, leiam aí na Bíblia de vocês, Esdras capítulo 5, e segue assim: Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então, com a saída de Artaxerxes, que interrompeu a obra do templo, o rei Dario I assumiu o trono.
Nesse período, Deus inspirou os profetas Ageu e Zacarias para que eles animassem o povo a se esforçar para terminar o templo. Zorobabel, Jesua, Zorobabel governador, Jesua sumo sacerdote, e os construtores atenderam a mensagem de Deus com fervor e com boa vontade. E isso depois de aproximadamente 23 dias de pregação do profeta Ageu. Então, primeira coisa que eu queria destacar dentro desse primeiro momento do capítulo 5 é que para que o povo de Deus se mova em direção à vontade de Deus, é necessário que Deus se manifeste ao povo. Não estou dizendo aqui, não estou justificando aqui uma estagnação proposital, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes tem se feito por parte de pastores e lideranças gesticulações e tentativas de manipular as pessoas, de incentivá-las, as pessoas a se levantarem, a se motivarem, a reagirem às dificuldades da vida cristã através de psicologia humana, através de ciências humanas, sem um encorajamento que venha verdadeiramente de Deus, sem uma exortação que venha da palavra de Deus. Tem buscado motivar o povo sem que esse realmente esteja motivado, embasado na palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que depois de 16 anos, o povo, eles só foram realmente para frente quando Deus levantou profetas que exortassem o povo. Então, a primeira lição que Esdras, no capítulo 5, nos traz é que é necessário que a palavra de Deus esteja sendo pregada continuamente, que o povo esteja sendo motivado pela palavra de Deus continuamente. E sendo motivado o povo, isso vai impedir que haja dificuldades? De forma alguma. Vejam no verso 3 do capítulo 5. Nós vamos ver que assim que começaram a obra, os samaritanos provavelmente incitaram novamente as autoridades para que essas fossem tentar impedir a construção. Os samaritanos, eles foram tão sagazes que eles agora não mais enviaram uma carta, mas eles chamaram o governador ou o satrapa que governava toda a região a oeste do Eufrates, que incluía ali toda a região de Samaria, região de Judá e os povos da vizinhança ali a oeste do rio Eufrates. Lembrando que a Pérsia era um império enorme. E o que Dario fez? Ele dividiu o império em várias satrápias, que a gente poderia chamar de província, ou de estado, ou de região mesmo. E instituiu governadores para essas regiões. E esses governadores, eles tanto governavam aquela região com a sua autonomia, como eram subordinados a outros satrapas, que eram subordinados a outros príncipes, a outros supervisores, até chegar ao rei da Pérsia. Então, os samaritanos, eles incitaram o governador da região a oeste do Eufrates, chamado Tatenai. E esse governador, ele tomou a iniciativa e ele foi até Jerusalém. E ele inquiriu, ele questionou a Zorobabel e a liderança de Judá ali, quem tinha autorizado que fosse feita essa obra? Quem tinha ordenado isso? Como eu disse, assim que eles decidiram voltar a fazer a vontade de Deus, assim que eles se empenharam novamente em buscar a Deus, veio as adversidades. Só que dessa vez, eles perseveraram em buscar a Deus e permaneceram fiéis. E permaneceram não só fiéis em testemunhar e impedir, por exemplo, que os samaritanos fizessem parte daquilo, até porque talvez os samaritanos nem mais queriam. Mas eles foram fiéis também em testemunhar. E o texto do verso 5 vai dizer, no capítulo 5, verso 5, mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então, mesmo eles sendo inquiridos, sendo pressionados, sofrendo ali essa pressão e essa perseguição política, eles perseveraram e eles fizeram um relatório, eles fizeram
testemunho de por que eles tinham o direito de reconstruir o templo. E aí nós vemos que assim que as obras retornaram, os inimigos de Israel procuraram atrapalhar novamente. Muitas vezes estamos tão preocupados em negar nosso pecado que deixamos de glorificar a Deus, que nos purifica de todo o pecado. E o que eu quero dizer? Eles tiveram a oportunidade de escrever um relatório. E nesse relatório eles poderiam muito bem inventar uma desculpa ou criar várias articulações para responder à carta anterior de 16 anos atrás. Para quem bem lembra, a carta anterior, no capítulo 4, no verso 3, ela vai dizer assim: além disso, é preciso que o rei saiba que essa cidade, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, não mais se pagarão impostos e tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Essa foi a mentira que lançaram. Só que, anteriormente, eles tinham falado algo que é verdade, infelizmente. No verso 12 do capítulo 4, eles vão dizer o quê? Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertos nos alicerces. E no verso 15 ele vai incitar ainda que o rei Artaxerxes faça uma pesquisa. E ele vai dizer no verso 15, parte B: nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que a cidade é má. É uma cidade rebelde, problemática para os reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. E infelizmente isso é verdade. Infelizmente o povo de Judá foi rebelde, foi mau contra o Senhor, e Deus enviou contra eles os babilônios. E nesse momento agora, no capítulo 5, retornando para ele, eles têm a oportunidade de se defenderem, de escreverem um relatório que pudesse fazer com que eles tivessem um parecer positivo da parte de Dário. E eles poderiam mentir, eles poderiam inventar desculpas, que nem nós muitas vezes fazemos na nossa vida cristã. É interessante que o cristão, principalmente, o mundano também, o mundano bem mais, mas é muito feio quando um cristão, ele deseja inventar uma desculpa para o seu pecado. Ele diz: mas eu fazia isso, eu fiz isso porque as outras pessoas me induziam, ou por causa das amizades, ou porque a situação em que eu vivia me levava a fazer isso. E eles perdem a oportunidade de testemunhar. Eles perdem a oportunidade de fazer o que Zorobabel e os líderes de Judá fizeram nesse momento. Eles deram um salto de fé em retorno à obra, e eles receberam não só uma oportunidade de reconstruir o templo, mas eles receberam a oportunidade de testemunhar de Deus e do que Deus pode fazer quando Ele transforma e Ele trata o coração de uma pessoa e de um povo. E nós vamos ver agora o poder de um testemunho. E Tatenai, ele faz um relatório e ele envia a Dário. E o que se diz nesse relatório? Esse relatório, no verso 11, ele vai dizer da seguinte maneira. Vamos ler o verso 10 do capítulo 5. Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Essa é a resposta que deram, isto é, Zorobabel e a liderança de Judá deu essa resposta que está no versículo 11 para Tatenai, e a mesma resposta foi enviada a Dário. E a resposta foi a seguinte, verso 11: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram a Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônios, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Então, perceba, eles poderiam inventar uma desculpa, eles poderiam mentir, mas eles decidiram o quê? Testemunhar.
Zorobabel, em uma investigação, a resposta de Zorobabel levou a uma investigação feita pelos súditos do rei Dário. Então Zorobabel ele pede que seja feita uma pesquisa sobre a história do povo de Israel. Só que não mais uma pesquisa como a anterior, uma pesquisa que só olhava para os pontos negativos, uma pesquisa que só olhava para as coisas ruins, mas uma pesquisa que olhava para o tratamento de Deus para o povo de Deus. Então, muitas vezes nós cristãos, em meio à nossa vida cristã, também somos acusados pelo inimigo. O inimigo levanta pessoas que vão nos afrontar sobre o nosso passado. E infelizmente, muitas vezes, maioria das vezes, muito do que é falado sobre o nosso passado é verdade. Só que essa não é toda a história. Só que essa não é toda a verdade. A verdade é que Deus, em sua misericórdia, Deus, em sua graça, teve complacência do povo de Judá e tem complacência dos seus filhos. E Ele tratou o seu povo. E o seu povo se arrependeu e o seu povo se voltou para Deus. E Deus, em sua misericórdia, permitiu que o povo retornasse. E não só retornasse, mas reconstruísse o templo do Senhor. Então Dario, ele ordena que seus súditos façam uma pesquisa e encontram uma cópia do documento feito por Ciro. E esse documento é o mesmo que está descrito lá no capítulo 1 de Esdras. Esse documento foi encontrado na cidade de Ecbatana. Hoje é a cidade iraniana de Ramadã. Cidade onde Ciro estava quando ele emitiu o decreto. A franqueza de Zorobabel e principalmente a sua fidelidade a Deus garantiram não só a permissão para continuar e finalizar a obra do templo, mas também financiamento suficiente para fazer a obra conforme desejasse. Sem falar no impacto que tal testemunho teve, alcançando o homem mais poderoso do mundo naquela época. A fidelidade não garante a ausência de perseguição ou a adversidade, mas garante a vitória e doces surpresas que nos fazem esquecer qualquer sofrimento. Só para nós darmos conclusão e darmos continuidade, Dario, ele faz essa pesquisa no capítulo 6 e ele responde a Tatenai. E ele faz uma mudança no cenário. O cenário que era negativo para o povo de Deus por 16 anos, agora se voltou a favor do povo de Deus. Leiam comigo lá o capítulo 6 de livro de Esdras, o verso 1. E diz assim: o rei mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E aqui ele continua até o verso 5, explicando o que Ciro tinha decretado. E no verso 6 ele fala o seu parecer para o governador Tatenai. E diz assim: agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Seter-Bozenai, e vocês oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Então eles conseguiram autorização para que o povo continuasse a obra. E muito mais. O verso 8 do capítulo 6 vai dizer o quê? Além disso, promulga o seguinte decreto: respeito do que vocês farão. Ele ainda está falando com Tatenai. E ele está se dirigindo a Tatenai para dizendo, a respeito do verso 8, a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus.
as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Como nós vimos, a perseverança do povo, a fidelidade de Zorobabel e de toda a comunidade garantiu, né, não só que as obras pudessem voltar apesar da perseguição, mas garantiu também que eles pudessem receber provimento necessário. Então nós tínhamos ali uma nação, uma comunidade que era perseguida, que era prejudicada por permanecer fiel, e eles agora conseguem de novo a bênção do Senhor para terem prosseguimento. Mas não só isso. O mais impactante é justamente o fato de que o testemunho deles levou com que o rei Dário pedisse que fosse feitas intercessões diárias pelo rei e pela sua família. O impacto do testemunho de Zorobabel levou com que Deus fosse glorificado pela maior liderança daquela época. E ele determinou e decretou de forma que se tornou irreversível que aquele decreto fosse desfeito. Então o povo de Judá pôde finalmente concluir a obra do templo. Puderam dar continuidade à obra de reconstrução do templo e, por fim, finalizada. Esdras 6, a partir do verso 13, vai dizer que, tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozar e seus companheiros, e os companheiros deles, cumpriram-o plenamente. Dessa maneira, os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos do rei Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído ao terceiro dia do mês de Adar, isto é, fevereiro ou março, do sexto ano do reinado do rei Dário. Então eles concluíram finalmente a reconstrução e nós vemos a importância tanto das autoridades civis, que eram Zorobabel, e o sacerdote Josué, que eram uma forma de funcionário do governo, porque eles trabalhavam e eram pagos, sustentados pelo governo, e as autoridades religiosas levantadas por Deus para pregarem naquele momento, os profetas Ageu e Zacarias. O valor espiritual do templo para Israel, bem como as suas implicações ao ser reconstruído, era dizer que Deus novamente lhes abria a oportunidade de existência e ainda estava no meio deles. Ageu e Zacarias, em seu ministério profético naquele período, exortaram o povo a deixar de se importar mais com suas casas e seu luxo e voltarem a trabalhar novamente em unidade e perseverança no projeto de reconstrução do templo. Como lição, para já finalizar essa primeira parte, nós vemos que muitas vezes nós estamos reunidos, integrados, fazendo parte do povo, mas nós não estamos vivendo como povo. Nós estamos tendo uma vida baseada em padrões que parecem de Deus, em padrões que parecem bons. O povo já estava ali há muito tempo e eles começaram a pensar: vamos reconstruir casas bonitas para nós, casas boas para nós, vamos preocupar com o nosso próprio bem-estar. E deixaram de viver e ter uma vida que adorava a Deus. A Igreja de Cristo também tem que continuamente perseverar na busca de glorificar a Deus com sua vida, com a sua adoração, em vez de se preocupar mais com padrões mundanos de uma associação e de uma instituição. Um dos principais erros da igreja brasileira hoje é que ela tem esquecido que ela é o corpo de Cristo, que ela é um organismo vivo que tem Cristo como cabeça e tem vivido muito mais como uma instituição religiosa, uma instituição, uma associação em que está ali para simplesmente servir os seus participantes, os seus membros. Nós devemos sim servir uns aos outros, mas isso com o objetivo de glorificar a Deus e não só para os nossos próprios benefícios. Concluindo, nós vemos a construção do templo.
nós vemos que o povo de Israel, eles conseguiram concluir a construção do templo, e eles se reuniram para adorar a Deus, e eles se reuniram para ouvir a lei de Deus. O verso 18 do capítulo 6 vai dizer, vamos ler do 16, vai dizer que após o templo ter sido reconstruído, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo o Israel, 12 bodes, de acordo com o número de tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões, os levitas em seus grupos, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Então eles novamente se voltaram para a palavra de Deus, eles novamente passaram a viver de acordo com a palavra de Deus, e eles inclusive celebraram a Páscoa. O capítulo 6 encerra com o povo se reunindo como um só homem também, para que celebrassem a Páscoa de Deus, para que festejassem o retorno do exílio e a conclusão dessa obra. E vai dizer no verso 22 que eles durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria. Isso é se referindo a Dario. Muitos reis daquele tempo ainda usavam esse nome, rei da Síria. Deus prometeu que eles conseguiriam acabar o templo. Zacarias 4:9 vai dizer isso. E também informou que o povo, em seu apego às afirmações do Senhor, lhes asseguraria o sucesso. O objetivo de Zorobabel não era glória para si mesmo, mas glória para Deus. E nós vemos isso na celebração da Páscoa. Nós vemos isso na celebração da dedicação do templo. Nós temos aí duas festas principais, a dedicação do templo e a celebração da Páscoa, e a celebração da festa dos pães sem fermentos, mostrando que o desejo de Zorobabel era glorificar a Deus. Ele podia fazer várias homenagens para si mesmo, mas ele quis cumprir o seu propósito de apontar e de glorificar para Deus. Então, meus amados, como Igreja de Cristo, nós também temos vários propósitos, várias etapas para cumprirmos na Igreja de Cristo. Nós temos nossas obrigações para com Deus, primeiramente, de glorificá-lo com o nosso modo de vida individual, de glorificá-lo com o nosso modo de vida em congregação. Nós temos que ser uma congregação, nós temos que ser uma igreja local que vive os preceitos e os mandamentos da Escritura. Hoje em dia é muito comum se ler: a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Mas será que a igreja na prática tem vivido isso? Ou ela tem sido apenas um clube onde as pessoas se reúnem para satisfazerem a si mesmas e para receberem motivação, para receberem aquela recarga de palavras que vão fazer com que você se sinta bem, mas na verdade não vão lhe acrescentar nada? Mas que na verdade você vai continuar o mesmo, que não vai mostrar o quanto você é pecador, que não vai lhe lembrar da graça e da misericórdia de Deus, de lhe tirar do lamaçal do pecado, de lhe tirar da boca do inferno. Então que a igreja sempre se lembre de adorar e apontar para Deus com a sua vida e com o seu modo de viver em comunidade. Que Deus esteja com vocês e que nós possamos sempre honrar a Deus em nossa igreja. Amém? Meu desejo é que nós possamos estar nos reunindo presencialmente assim que esse momento passar, e que todos continuem estudando o livro de Esdras, continuem lendo, continuem pesquisando, fazendo perguntas, continuem avaliando aquilo que Deus tem falado ao seu coração, continue com o seu momento em família de devocional, com o seu momento individual de estudo da palavra, e continuem a buscar ao Senhor através da sua palavra e em oração. Permaneçamos firmes no Senhor. Amém? Uma boa semana, um bom domingo, um bom descanso, e nos vemos logo mais.